Olá, alunos! Então, a gente vai estar trabalhando esses dias um pouquinho sobre os gêneros textuais, jornalísticos. Eu comecei trabalhando com vocês sobre notícia, né? E agora eu vou estar trabalhando sobre charge e cartoon. Você quer dar um oi ali, Davi? Oi! Participação especial, gente. Aula online, aula à distância é assim, né? Não tem como evitar. Charge e cartoon. Tem mais um outro aqui querendo participar. Vocês aguentam? Vem cá então, Luquinhas. Quer participar, mas não quer mostrar o rosto. Então, desculpa aí as participações especiais. Aqui. Você tá morrendo. Desculpa aí as participações especiais e voltemos ao assunto, né? Charge e cartoon, eles fazem parte dos textos jornalísticos, tá bom? E eles são um pouco diferentes das histórias em quadrinhos que a gente está acostumado. Eles trazem imagens, mas eles são diferentes, a temática, o assunto, o objetivo é extremamente diferente do objetivo das histórias em quadrinhos. Então, como eu estava falando para vocês, a charge e o cartoon, assim como as histórias em quadrinhos, eles trazem imagens aliadas a texto, ou seja, linguagem verbal e não verbal. Mas a temática, o assunto da charge dos cartoons são extremamente diferentes das histórias em quadrinhos, tá? Em linhas gerais, o cartoon e a charge, eles são considerados textos humorísticos, mas é aquele humor crítico, aquele humor sarcástico, aquele humor que sempre tem uma crítica embutida nele. Ambos são gêneros textuais do jornalismo, utilizando elementos gráficos de comunicação verbal e não verbal. Verbal são as frases, os textos, e não verbal são as imagens. A charge, ela possui como característica central a utilização de personagens reais para expor uma crítica de forma exagerada como forma de alerta para um problema atual do cotidiano. A charge, ela é um texto que só pode ser lido na atualidade em que ela é escrita. Por quê? Porque como traz problemas reais, problema atual e personagens reais, se a gente pegar uma charge de 10 anos atrás, a gente não vai conseguir entender ela muito bem, porque ela está criticando um comportamento da sociedade, o comportamento das pessoas da época em que ela foi escrita. Para sua compreensão, a charge, né, para ser compreendida, é necessária a contextualização aos fatos recentes, geralmente presentes nas notícias. Então, as charges, elas estão ligadas a acontecimentos atuais, acontecimentos do cotidiano. Já o cartoon é uma crítica atemporal, ou seja, em qualquer momento que eu pegar um cartoon para ler, para entender, eu vou conseguir entender a crítica que ele está trazendo. As questões abordadas estão mais centradas em uma crítica social na qual o leitor está inserido. Então, se eu pegar um cartoon de 10 anos atrás, eu vou conseguir entender que crítica social que ele está fazendo. Mas se eu pegar uma charge, talvez eu não consiga entender a que assunto ela está se referindo, porque a charge ela só pode ser lida e só pode ser entendida no momento, na época em que ela é escrita, tá? O que é a charge? A charge, ela é um gênero jornalístico que é centrado em questões atuais, que reflete o posicionamento editorial do jornal ou veículo de comunicação. Então, geralmente, na charge, o jornal ele toma partido, né? Ele vai criticar uma situação tomando partido, se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Uma situação, um comportamento da sociedade em geral ou dos políticos, né? A charge também tem muita charge que questiona o posicionamento, as atitudes políticas. O nome charge, ele vem do francês charger, que significa fazer carga, exagerar ou atacar. Então, está exagerando um comportamento e, ao mesmo tempo, está atacando aquele comportamento. Esse ataque ele é pontual, possui relação a um acontecimento específico, por isso as charges são datadas. Seu sentido pode se perder com o passar do tempo, é o que eu já expliquei para vocês. Se eu pegar uma charge de 10 anos atrás, pode ser que eu não vou conseguir entender, porque eu não sei qual contexto o Brasil estava vivendo naquele momento ou qual contexto o mundo estava vivendo naquele momento.
Nela, na charge, é utilizada uma imagem como representação visual de fatos recentes, geralmente contextualizada por uma ou mais notícias dentro do veículo. É uma notícia, assim, de assunto principal, de temática principal daquele momento, do momento atual em que a sociedade está vivendo. Comumente são utilizadas personalidades e figuras públicas. Seus comportamentos são exagerados ou estilizados para a realização de uma crítica. Então a charge, ela é crítica, mas ela é uma crítica atualizada, tá? Eu trouxe o exemplo de uma charge aqui para vocês. Volta às aulas preocupa. Então é uma charge que reflete o momento atual em que a gente está vivendo. A questão da pandemia e a questão da volta às aulas. Né? Aí tem a mãe do Joãozinho. Joãozinho, as aulas mal retornaram e você já foi suspenso. O que você aprontou dessa vez? Ele tá com uma máscara e fala que espirrou, né? Então, lembra das piadas antigas do Joãozinho? Que o Joãozinho fazia piadinha, que ele era expulso por causa das piadinhas ou por causa de uma gracinha. Então agora ele foi expulso porque ele espirrou, que é um momento de situação atual que a gente está vivendo, um momento de pandemia. Aqui não tem pessoas, não tem figuras públicas, mas tem uma situação atual, uma situação global. Pode ser que daqui 5 anos essa situação de pandemia tenha passado e a gente pegue essa charge e não consiga entender ela claramente, tá? A charge Volta às Aulas Preocupa é o título dela. Então, tá vendo? O menino tá aqui estilizado, ele tá caracterizado de máscara. A mãe tá sem máscara, então acaba sendo uma crítica também. Ela mandou o filho dela para a escola com máscara e ela está sem. Então acaba sendo uma crítica também ao comportamento da sociedade, tá? Logo em seguida, a gente tem a definição de cartoon. O cartoon também é um gênero jornalístico que expõe e que utiliza o humor para levantar questionamentos sobre a sociedade. Então, assim, a charge, ela é crítica e ela é atual. Já o cartoon, ele utiliza humor com uma crítica mais velada, uma crítica mais escondida, mas ele é atemporal, ele pode ser lido, ele pode ser entendido a todo e qualquer momento na sociedade. Assim como a charge, o cartoon pode combinar linguagem verbal e não verbal para levar o leitor a refletir sobre o cotidiano, sobre as situações atuais, sobre os momentos, sobre problemas. Geralmente o cartoon, ele fala de problemas sociais. O nome cartoon é oriundo do inglês. Cartoon, lembra tem alguns desenhos que tem esse nome, que significa cartão. Esse cartão, ele tem como objetivo a realização de uma crítica veloz através de uma imagem que possa ser representativa para o leitor e levá-lo a uma reflexão. Então, o cartoon, em geral, ele faz a gente refletir sobre a situação. Ele é uma crítica reflexiva e não aquela crítica que te faz, assim, que te assusta, né? O cartoon, ele te faz refletir, ele tenta mudar a atitude das pessoas sobre uma determinada coisa, uma determinada situação. Eu achei esse cartoon muito interessante, tá? Vou colocar minha imagem aqui embaixo para a gente poder estar lendo ele. O cartoon de Alexandre Beck, né? Traz a questão, uma reflexão atemporal sobre o papel da amizade. Eu achei ele muito interessante. O menininho fala: pra mim o melhor amigo do ser humano é o sapo. Aí a pessoa grande tá com um cachorro do lado e fala: mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que um sapo faz por você? Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Então, assim, esse cartoon, ele não tá só pregado ali na questão do menino, do cachorro e do sapo. É a questão da amizade no geral. É uma reflexão do papel da amizade. A gente tem que buscar uma amizade sem interesse, né? A mulher falou lá que o cachorro era mais importante do que o sapo. Ela falou o que o cachorro poderia oferecer. E ele responde em seguida que ele não tem amigos por interesse. Então, ele está falando que a mulher só é amiga do cachorro, só tem o cão como amigo, porque ele pode oferecer alguma coisa em troca. E quantas vezes a gente não age assim com os nossos amigos também? Quantas vezes a gente só é amigo de alguém quando a pessoa tem algo para oferecer em troca para a gente,
né? Então, isso é uma reflexão atemporal, ou seja, um assunto que faz a gente pensar, a gente refletir nos nossos comportamentos. Esse é o papel do cartoon, tá bom? Logo em seguida, eu trago para vocês um quadro com as diferenças e as definições de charge e cartoon. Vou me colocar aqui do ladinho para não atrapalhar. A definição de charge. Critica acontecimentos recentes envolvendo figuras públicas. Aquela charge que eu coloquei lá para vocês não envolve figuras públicas, mas envolve um acontecimento recente, que é a preocupação com a volta às aulas. O cartoon envolve sátiras, a questão social de forma atemporal e universal, que é a questão da amizade, que eu acabei de apresentar para vocês. As características da charge. A charge tem linguagem verbal e não verbal, tem humor, leitura crítica do cotidiano, né? Lembra que ela pode ser lida só no momento atual? Desculpa, eu esqueci de trazer água e estou falando há muito tempo, a garganta já está secando. Ela é atual, ela é efêmera, por quê? Porque o assunto dela é passageiro. Daqui 10 anos, o assunto da pandemia, se Deus quiser, vai ter ficado no passado, né? Precisa de contextualização, aquela charge lá precisa ser contextualizada, né? A gente precisa ter um pré-conhecimento da pandemia, saber o que está acontecendo, saber do momento de preocupação com o retorno às aulas, saber de tudo que envolve a escrita daquela charge. Situações particulares, personagens públicas. Como eu disse para vocês, lá naquela charge não tem personagens públicos, mas tem um assunto, que é um assunto público. Já o cartoon, as características, linguagem verbal e não verbal, que são os textos escritos e as imagens, humor, leitura crítica da realidade, atemporal, ou seja, pode ser entendido daqui 10 anos, se a gente pegar aquele cartoon, a gente vai entender que ele está falando da questão da amizade, da gente valorizar a amizade das pessoas, só quando elas podem oferecer algo em troca para a gente. O contexto é a própria sociedade. Não tem um contexto de situação atual. O contexto é a própria sociedade, os comportamentos da sociedade em geral. Situações e questões coletivas, né? Um assunto de domínio público. Uns exemplos de charge: crítica ao governo, crítica a personalidades públicas ou visão crítica sobre uma notícia que despertou a atenção do público. Aquela charge que eu coloquei para você se encaixa nessa última questão, que é uma visão crítica sobre uma notícia que despertou a atenção do público, que é a questão da preocupação com o retorno às aulas, né? Se o aluno espirrar, ele vai ser mandado de volta para casa. Já o cartoon, os exemplos: críticas à sociedade e questionamentos sobre o cotidiano. Esse cartoon que eu trouxe para vocês já traz um questionamento sobre o cotidiano, sobre as crenças, sobre como a gente valoriza a amizade, como a gente valoriza uma pessoa, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer coisa podem me perguntar, eu tô aqui para ajudá-los, tá? Se cuidem, fiquem em casa, tá bom? Cuidem das pessoas que vocês amam. Um beijão. Tchau, tchau.